Olá, amigos. Hoje vamos tratar de assuntos referentes ao uso das redes neurais para a solução de alguns problemas verificados na experimentação em agropecuária. Essa nossa conversa ela está inserida dentro do primeiro workshop em Inteligência Computacional e Aprendizado Estatístico aplicado à agropecuária, que está ocorrendo na Universidade Federal de Viçosa em 2018. Para ilustrar a potencialidade das redes neurais na solução de uma série de problemas, nós vamos considerar três exemplos. O primeiro exemplo fará referência a um problema de classificação, o segundo de ajuste modelo e o terceiro de predição. Para iniciar, nós vamos então tratar da nossa primeira aplicação relativa à classificação de indivíduos em relação a populações. Nesse caso, nós consideramos um exemplo em que se tem três populações, cada população com 100 indivíduos, e esses indivíduos foram mensurados em relação a 5 características. As informações desses indivíduos foram colocadas no arquivo denominado de plano 13 e particionado. O plano 13_T representa o conjunto de informações destinada à análise de treinamento e com 80% das informações originais. Um outro arquivo, plano 13_V, que representa aí um conjunto de informações para fins de validação. O objetivo é estudar, de fato, se existe a diferenciação entre essas populações e, havendo a diferenciação, a possibilidade de alocar indivíduos de origem desconhecidas em uma das três populações consideradas. Para resolver esse problema, nós vamos considerar duas abordagens. A primeira abordagem, fundamentada na estatística convencional ou experimental, e uma segunda abordagem relacionada à aplicação de técnicas de inteligência computacional, como o percepto multicamada. Como abordagem de estatística convencional, nós podemos imaginar a aplicação de técnicas de componentes principais ou de aplicação de funções discriminantes, tais como as funções de Anderson ou de Fish. Na análise por componentes principais, uma análise exploratória, nós vamos imaginar que é possível fazer uma simplificação estrutural em que aquelas 5 variáveis possa ser resumida em poucos componentes principais. É uma análise bastante simples, vamos imaginar que a gente vai fazer um processamento de dados por meio do aplicativo GEDIS. Pois bem, nesse aplicativo a gente considera as informações contidas no arquivo. Esse arquivo de dados, então, ele terá as informações de 300 indivíduos e 6 colunas. Essas colunas representam 5 das variáveis que foram mensuradas e a primeira coluna onde você utiliza para codificar as suas 3 populações. Então vai ter código 1, 2 e 3. Essa análise de simplificação estrutural ela é realizada de forma que eu percebo que a partir das 5 variáveis é possível obter 2 combinações lineares capazes de absorver a variação originalmente disponível. Tal fato já era esperado porque o número de componentes principais é dado pelo menor valor entre o número de variáveis e o número de populações menos 1. Então, nós temos 5 variáveis e 3 menos 1 igual a 2 populações. Certamente que 2 componentes principais seriam necessários e suficientes para absorver toda a variação. O que interessa, então, é que essas combinações lineares estão estabelecidas. Aqui estão os pesos das variáveis da primeira combinação linear, aqui os pesos da segunda combinação linear, permitindo uma análise gráfica. Nessa análise gráfica, a gente verifica a dispersão dos indivíduos, existe bastante sobreposição entre as populações, indicando certo grau de dificuldade de apontar uma diferenciação. Se a gente destacasse apenas as populações, a gente então constata a proximidade entre elas
e a variabilidade que existe em torno desses centróides. Então já é uma primeira análise, uma análise exploratória, apontando aí uma certa dificuldade de alocação dos indivíduos. Dentro dessa abordagem estatística convencional, nós podemos aprofundar o nosso estudo, optando ou por uma análise discriminante de Anderson ou por uma análise discriminante de Fisher. Dentro de certas pressuposições, os resultados são bastante próximos. Vamos imaginar aqui que nós, então, utilizaremos a função discriminante de Fisher, a função discriminante de Anderson. Isso significa que eu pretendo estabelecer para cada população uma determinada função que permite alocar o indivíduo. Uma vez que eu tenho informação do indivíduo tendo essa função, ela vai proporcionar valores que apontará o maior valor à população a que pertence aquele indivíduo. Trata-se de um maior valor porque a função discriminante ela é diretamente relacionada com a função densidade e probabilidade, que se imagina aqui ser normal multivariada, agregando o valor de uma determinada probabilidade a priori, que deve ser de conhecimento do pesquisador a respeito das populações que ele está trabalhando. Outra opção é fazer as comparações dessas funções de probabilidade dentro da filosofia da análise discriminante de Fisher. Nesse caso, nós deveremos gerar várias funções para realizar as comparações par a par entre a população 1 e 2, entre a 2 e 3 e entre a população 1 e 3. Essas análises elas proporcionam resultados bastante satisfatórios sobre a discriminação da população. Se nós fôssemos considerar análise, vamos imaginar aqui a possibilidade de analisar as informações do arquivo de treinamento. Nesse arquivo de treinamento, a gente constata que existem as informações das 5 variáveis e dos 3 grupos de populações. Para fins de validação ou de classificação a posteriori, nós vamos considerar o arquivo de validação, que está representando 20% do meu arquivo original. Para fazer a análise, eu posso optar por ter uma matriz de variância global, que leve em consideração simultaneamente as 3 populações, ou uma matriz de variância com variância individualizada, particularizada para cada população. Também tenho que definir se no meu processamento vou utilizar uma inversa comum. Isso seria recomendado, principalmente quando se tem a convicção de não existir problemas de multicolonialidade entre as variáveis. Se existir problemas de multicolonialidade, a análise pode perfeitamente ser processada, desde que as inversas necessárias das matrizes seja feita por meio de inversa generalizada. O processamento é então realizado e nós devemos, nesse momento, estabelecer valores de probabilidade a priori. Se eu não tenho informação sobre a maior ocorrência de indivíduos da população 1 em relação a 2 ou 3, eu posso estabelecer valores de probabilidades iguais. Nesse caso, tendo-se 3 populações, estabelece então 1/3, 1/3, 1/3. Nós continuamos o processamento e aí sim temos algumas informações gerais, e posteriormente as funções discriminantes para a população 1, para a população 2 e para a população 3. Diante dessas funções discriminantes, eu posso classificar os meus indivíduos e posso verificar se a classificação corresponde exatamente ao grupo original a que pertencia aqueles indivíduos. Se não houver coincidência, nós teremos então valores de classificações errôneas, que nesse caso é representado por 23 erros no total de 240 no valor percentual de 9,58. A tabela de classificação das populações em relação a outra população é dado com essas informações a seguir. No nosso arquivo de validação, nós também podemos perceber que existem erros.
em 60 observações destinadas à validação, constatou-se a ocorrência de 5 indivíduos classificados incorretamente. Esses resultados são resumidos nessa nossa tabela, ou seja, 9,58% de erro na fase de treinamento, 8,33% de erro na fase de validação. Quais as razões desses erros? Bom, nós podemos explicar de várias formas. A primeira forma é imaginar que as populações não são de fato tão diferenciadas e, consequentemente, vai existir sobreposição e sempre teremos uma certa taxa de erro de caracterizar certos indivíduos em relação a uma população e em relação a outra população. Então esse seria um argumento. O segundo argumento é que as populações, apesar de serem bastante diferenciadas, eu não consegui enxergar essa diferenciação pela quantidade e pela qualidade de variáveis utilizadas na análise. Nesse caso, nós consideramos 5 variáveis. Pode ser que outras variáveis importantes não foram consideradas. Ou pode ser que não precisaria de mais variáveis, precisaria de menos variáveis, só que de maior qualidade. Às vezes, uma ou poucas variáveis seria suficiente para alocar apropriadamente esses indivíduos. Cabe a nós, pesquisador, identificar quais seriam as variáveis mais importantes para essa discriminação. E uma terceira alternativa que justificaria essa alta taxa de erro é a abordagem estatística empregada para o processo de discriminação. Nós utilizamos uma abordagem estatística convencional. Existe uma possibilidade alternativa que é o uso da inteligência computacional. Então, nesse caso, nós vamos pensar nas redes neurais e vamos realizar o processamento no programa Gênesis. O programa Gênesis necessita de ter no seu computador o MATLAB instalado. Nós vamos usar o MATLAB, outros aplicativos também fazem com bastante eficiência esse tipo de análise, e nós informamos aqui onde ele se encontra instalado para que o programa Gênesis faça adequadamente a sua integração. E dentro do aplicativo você vai encontrar em inteligência computacional alguns procedimentos destinados à análise discriminante. Nós vamos considerar os procedimentos de análise discriminante vinculados ao MATLAB. E, nesse caso, é o procedimento relativo ao perceptron multicamada. Esse mesmo conjunto de dados, agora, se for submetido a análise, uma abordagem de inteligência computacional, a gente vai repassar a informação dos conjuntos de dados, declarar os parâmetros, fornecendo então o número de variáveis, o número de populações e informando a topologia de rede que gostaríamos de utilizar. Nesse caso, a nossa base de dados é o plano 13, que contém todas as informações. O plano 13T caracteriza 80% dos meus dados destinados a treinamento e o plano 13V, 20% destinado aí à validação. Vamos tentar aqui uma rede com apenas uma camada oculta. A gente conta com a possibilidade de inserir várias camadas. Aqui, por exemplo, estaria 5 camadas. Em cada camada nós podemos especificar uma certa quantidade de neurônios. Vamos pensar que na primeira camada eu gostaria de processar com 3 neurônios. Posso também processar com 5, 7 até 9 neurônios. Então nós estamos pensando uma análise que varia de 3 até 9 com um passo com intervalo igual a 2. Outras combinações poderiam ser utilizadas pelo usuário. O número máximo de épocas de processos iterativos vamos estabelecer igual a 10.000. A taxa de erro representada, o critério de utilização mínimo de 0,01. Posso escolher um algoritmo de treinamento, existem vários disponíveis, e nesse caso está sendo usado o TrainLM, ou o algoritmo de Levenbeck-Marquardt. Pois bem, nós não vamos optar pelo early stop, e muito menos por embaralhar os dados, que poderia melhorar um pouco o desempenho, mas demandaria mais tempo computacional. Podemos fazer o uso de diversas funções de ativação.
vamos apenas colocar a função de ativação sigmoide do tipo tangente hiperbólica. Se ao processar esses dados, o programa Genes aciona o MATLAB e ele vai então recorrer à biblioteca específica para rodar redes neurais. Dentro daquela nossa especificação, nós pedimos então para testar várias configurações. E aí nós temos o resultado obtido. A gente percebe que com a aplicação das redes neurais, a taxa de erro para treinamento foi igual a zero, a taxa de erro para validação também igual a zero. Ou seja, nós temos um procedimento que entende que existe de fato a diferenciação, é capaz de reconhecer essa diferenciação e nos fornece um dado interessante que, ao ser submetido a um processo de validação, a taxa de erro foi igual a zero. Pois bem, esse resultado é um resultado que está dentro do ambiente MATLAB, mas que poderia perfeitamente ser trazido para o ambiente do programa Genes. Todas as informações poderiam ser vistas dentro do programa Genes, que vai te informar tudo sobre taxas de erro, inclusive a topologia utilizada, que foi, nesse caso, igual a apenas 3 neurônios naquela primeira camada. Pois bem, então nós verificamos que um procedimento alternativo e que foi bastante eficiente em relação à estatística convencional é o uso das redes neurais. As taxas de erro sendo iguais a zero, é possível, então, o pesquisador, aquele grupo de pesquisa, ter essa rede neural salva e, uma vez que novos indivíduos tiverem as suas informações relativas às características analisadas fornecidas, seria possível, então, recorrer a essa rede neural que foi salva. Aqui nós temos os pontos críticos, que estabelecem os valores máximos e os mínimos das características. Então, fazer uma nova classificação. Então, bastante útil para qualquer atividade de pesquisa, em especial no melhoramento genético. Pois bem, uma segunda aplicação, também bastante utilizada em diversas áreas de pesquisa, diz respeito a ajuste de modelo. E nesse caso, nós vamos pensar num problema relativamente simples, onde você tem 6 variáveis contínuas, em que a sexta variável, que nós estamos denominando de y6, a gente imagina que seja a função de 5 outras variáveis explicativas. Para estabelecer o relacionamento funcional entre essas variáveis explicativas e essa variável resposta, certamente que nós vamos recorrer a procedimentos da estatística convencional, sendo mais apropriado o uso da regressão linear múltipla. Nesse caso, nós vamos admitir que os nossos conjuntos de dados ele estaria contido dentro do arquivo, que ele denominou de plano 18, e com uma parte destinada também a treinamento, uma parte destinada à validação. Então vamos imaginar que a gente venha fazer a análise do arquivo de treinamento, onde a gente forneceria a informação desse arquivo de dados, plano 18, underline t.dat. Teremos que declarar os parâmetros. Ele entende que dentro desse arquivo existe a informação de 6 variáveis, 5 variáveis explicativas e uma variável resposta, e eu posso processar os dados dentro de um procedimento de regressão linear múltipla. Vamos considerar a sexta variável como sendo a variável dependente, a variável y, a variável resposta, e as demais variáveis como sendo variáveis explicativas. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, exceto a sexta, que é variável dependente. Se eu rodar a análise, processar dentro do aplicativo, eu vou ter algumas informações iniciais sobre correlações, sobre médias, e vou ter o resultado da minha
análise de variância que demonstra existir uma relação funcional entre y e as 5 variáveis, cujo R2 está em torno de 28,69%. Aqui estariam os coeficientes de regressão e a análise, então, seria concluída. Pois bem, então nós chegaríamos à conclusão que existe, de fato, um relacionamento entre y e 5 variáveis dentro da regressão linear múltipla, cujo R2 é igual a 28,69. Nós poderíamos também estudar esse relacionamento com uma outra abordagem, uma abordagem baseada em redes neurais. Pois bem, nós vamos de novo utilizar o programa Gênesis na opção de ajuste de modelos, usando aqui o procedimento do MATLAB. Nesse caso, nós vamos considerar na nossa topologia que esse plano 18 ele é dividido em uma parte para treinamento, dentro desse arquivo de dados, uma parte para validação. A nossa rede, vamos considerar uma situação simples, que tem apenas uma camada, a variável principal ou dependente é a sexta variável, uma rede que tem apenas 2 neurônios, começa com 2, termina com 2, um passo igual a 1, o número máximo de iterações de época 1000, 10.000, vamos especificar uma taxa de erro de 0, um algoritmo de treinamento proposto por Levenberg-Marquardt e a função de ativação também Tansig. Ao rodar essa análise, processar esses dados, o programa Gênesis ele aciona o MATLAB e aí então nós teremos o processamento de dados dentro daquela especificação. Inicialmente ele devolve o resultado da própria análise de regressão e começa então a realizar a nossa análise fundamentada em redes neurais. A nossa topologia diz que existe aqui 5 entradas, uma rede com uma camada oculta com 2 neurônios. Aqui nós temos a camada de saída, da saída de rede, que deverá ser comparado com a saída desejada. O nosso algoritmo de treinamento é o Levenberg-Marquardt. Existe um processamento onde ele vai tentar atribuir pesos aos neurônios dentro de um processo iterativo. Como foi especificado anteriormente, esse processo iterativo deve ocorrer até se alcançar a convergência. Como limite de análise, nós estabelecemos 10.000 iterações. Devemos lembrar que esse processamento ele vai a um processo de convergência mais lento ou mais rápido, dependendo também da taxa de erro que foi especificada. Nesse caso, nós imaginamos que deveria ter por objetivo uma taxa de erro próxima de 0, o que é um critério bastante rigoroso em termos de análise. Existe uma procura pela resposta e pensando que o nosso modelo ele tem como um R2 de regressão de apenas 28%. O processo de rede neural ele gera resultados variáveis dependendo da análise e nós percebemos então alguns resultados interessantes que usando a rede neural, o percepto multicamada dentro da nossa especificação, a nossa eficiência em termos de ajuste foi de 100%, um R2 de 100%, tanto de treinamento quanto para validação, o que mostra ser um resultado bastante satisfatório em comparação com aquele que eu teria com base na regressão linear múltipla. Nós temos também um resultado que pode ser agregado à minha análise relativo à importância das variáveis explicativas em relação à variável resposta. Esse aqui é um procedimento em que a rede, uma vez estabelecida, a gente passa a utilizá-la. Então, nós fornecemos então,
um conjunto de dados. E fazemos isso, nesse caso, 5 vezes. Nós vamos testar a rede com o mesmo conjunto de dados que eu tinha, que era o conjunto de dados de validação. Só que na primeira vez, eu forneci os meus dados com a primeira variável alterada ou adulterada, digamos assim. Porque essa primeira variável, que tinha valores que variavam, nós atribuímos um valor constante, um valor igual a zero. Isso provocou um dano na rede. Esse dano pode ser quantificado pela queda no valor de R2, ou pode ser quantificado pelo acréscimo no erro quadrático, ou seja, a rede está proporcionando um resultado, uma saída de rede, distante da saída desejada. Eu posso também modificar o valor de x1, não atribuindo o valor de zero, mas simplesmente embaralhando os seus valores, casualizando os seus valores. O mesmo impacto é sentido na rede. Eu faço isso para a variável 1, para a variável 2, para 3, para 4 e para 5. E eu percebo que, de fato, a variável 1 é a mais importante, porque se ela for alterada, se ela for perdida a sua estrutura, ela provocará uma redução no R2 do modelo, do ajuste, ou provocará um acréscimo em termos de erro quadrático. Então, a gente percebe que essas redes neurais, ela, além de nos dar o ajuste do modelo, ela também me dá informação sobre a qualidade de cada variável explicativa. Isso é um resultado bastante importante. A gente pode, aqui está o slide, resumindo as informações anteriormente apresentadas, mas com relação à importância de variáveis, a gente poderia também ter um questionamento. Será que na modelagem, na abordagem convencional, eu também consigo avaliar a importância das minhas características? Eu recomendo aqui não fazer uma análise de regressão linear múltipla, mas dentro da filosofia convencional. Fazer essa análise dentro da filosofia stepwise, em que o modelo de regressão linear múltipla é avaliado de forma que eu chego ao resultado final, onde se estabelece quantas e quais variáveis seriam as mais importantes para explicar o valor da variável resposta. Então, nessa análise de regressão convencional, de novo fazendo análise com o meu arquivo de treinamento, ou poderia ser o arquivo de validação, onde nós temos aquele conjunto de informações, 6 variáveis, sendo 5 explicativas, a variável x6 é a variável resposta, e as demais variáveis são as variáveis explicativas. Eu poderia processar esses dados, considerando probabilidade de entrada e de saída, são valores necessários para a regressão stepwise, e eu vou então fazer a minha análise. Bom, de fato, essa análise faz com que existe aqui um julgamento da importância das variáveis, e a variável mais importante, pelo critério da correlação, é x1. E ela, então, ela participa do modelo para explicar as variações em y. Posteriormente, as informações da correlação parcial com a variável explicativa, com a variável resposta x6, removendo x1, nos indicaria a próxima variável a ser incluída no modelo. Percebe-se que a próxima variável seria x5. Entretanto, de acordo com a probabilidade de entrada e saída, x5 não seria interessante, não há uma significância de x5 no modelo. Isso significa que o resultado final da análise stepwise é apenas explicar as variações em x6 por meio da variável explicativa x1. Então, nós entendemos que o modelo de regressão stepwise também, como a abordagem por redes neurais, ela aponta x1 como sendo a variável mais importante. Então veja que não existe incoerência nenhuma entre julgar a importância das variáveis, os procedimentos convencionais e a abordagem rede neural têm habilidade para
ponderar as variáveis que seria biologicamente mais importante, e você tem um ganho considerável, que é o ganho no ajuste do modelo. Pois bem, uma última aplicação, agora em termos mais pertinentes a assuntos relativos à genética, seria a utilização das redes neurais em problemas de seleção genômica ampla. Então, para ilustrar essa situação, nós consideramos inicialmente 3 variáveis que foram mensuradas em uma população de 300 indivíduos em relação a 3 características. A gente gerou essas características por simulação e a gente sabe que essas características então teriam uma heredabilidade de 60% e um grau médio de dominância igual a 0,5. O arquivo relativo à fenotipagem, onde a gente teria 300 indivíduos e 3 colunas das minhas características, estaria contido nesse arquivo, onde você tem os valores fenotípicos. Também foi feita a genotipagem. Apenas a título de ilustração, nós consideramos que aqueles 300 indivíduos foram genotipados em relação a 500 marcadores. E nós, então, precisamos predizer valores genéticos. Nós vamos comparar os resultados com as teorias originalmente descritas dentro da estatística experimental para as questões de seleção genômica ampla e a abordagem via as redes neurais artificiais por meio do percepto multicamada. Pois bem, o que nós temos de fato? Nós temos uma população, nesse caso a população F2, constituída de N indivíduos. Nós consideramos que nós temos 300 indivíduos. E que foi genotipado em relação a M marcadores. Nós consideramos então que nós temos aqui cerca de 500 marcadores. O pesquisador ele foi a campo e percebeu e mensurou uma determinada característica de interesse. No nosso caso, nós estamos considerando 3 características. Mas vamos imaginar que existe aqui uma característica de interesse. Então, eles têm o valor fenotípico dessa característica. O seu trabalho de melhoramento é julgar a superioridade do indivíduo em relação ao outro indivíduo. Mas ele tem que fazer esse julgamento com base em valores fenotípicos. E ele certamente sabe que existe o valor genotípico verdadeiro. Bom, é uma tarefa difícil realizar esse trabalho de seleção, de comparação, que muitas vezes não existe certa relação entre o fenótipo e o genótipo. Uma medida de correlação é a heredabilidade. A heredabilidade é o quadrado da correlação entre o fenótipo e o genótipo. Então, a heredabilidade é a confiabilidade do valor fenotípico em predizer o valor genotípico. E muitas vezes nós trabalhamos em situação de baixa heredabilidade. E, consequentemente, essa seleção ela fica comprometida porque não existe uma perda dessa relação. Então, o melhorista tem que tomar certas providências. Ele vai recorrer a outras informações. Por isso, nós estudamos aí os métodos de melhoramento, que nós podemos recorrer a informações de indivíduos aparentados, dos filhos, dos irmãos, dos avós, dos pais, para que eu tenha um valor fenotípico enriquecido e mais acurado. Outras teorias da biometria vai dizer que você deve recorrer a características auxiliares. Você está, por exemplo, avaliando produção, mas pode ser que a altura de planta, a floração, seja característica de mais alta heredabilidade, de mais fácil medição e correlacionado com produção de grãos, de forma que você poderia ter respostas correlacionadas, ganhos indiretos maiores do que o próprio ganho direto, a seleção direta. Então, são estratégias que a biometria tem apresentado para o melhorista e tem sido amplamente utilizada. Uma outra estratégia bem atual não é recorrer a informações de parentes e nem a características auxiliares, é recorrer a uma informação de marcadores moleculares quando elas estão disponíveis. Então, nós podemos enriquecer esse valor fenotípico com essas informações moleculares. Como é que nós vamos enriquecer? Existe uma abordagem,
que nós vamos considerar aqui, que é a RR-BLOP. Então, esse fenótipo enriquecido com essas informações vai gerar um valor genômico. Eu vou acreditar que esse valor genômico esteja mais próximo do valor verdadeiro do que o valor que eu tenho. Então, esse é o nosso objetivo da seleção genômica ampla, ou seja, agregar informações de marcadores moleculares para que eu tenha um novo critério de seleção. Um critério de seleção que é o valor fenotípico agregado à informação molecular. Como que se faz isso? Existem teorias da abordagem convencionais, como sendo RR-BLOP, GBLOP, BASE-A, BASE-B, BASE-AP. Então, existe uma série de abordagens que visa gerar esse novo critério. E existe também teorias baseadas em inteligência computacional, que vai também proporcionar esses valores. A questão é saber, para cada caso, qual que seria a melhor abordagem para fazer essa agregação de valores e proporcionar para o pesquisador algo que lhe seja mais vantajoso. Pois bem, se nós formos realizarmos a análise por meio do RR-BLOP para aquelas três características, a gente percebe que o R2 para treinamento, por exemplo, para a característica 2 foi de 55% e para validação de 16%. São valores moderados. Aqui para a primeira característica, um pouco maior. A questão é saber se isso foi adequado ou não. Bom, como é que nós podemos obter esse tipo de resultado? Também dentro do programa Gênesis, dentro do procedimento biometria, nós vamos ter disponíveis uma opção de seleção genômica ampla. Aqui nós temos várias possibilidades de análise. Uma delas seria essa por validação cruzada. E aí então eu vou fazer o meu processamento de dados. Nesse processamento de dados, a gente vai incorporar então aqueles nossos arquivos, o arquivo fenotipo, o arquivo genotipo, especificar o valor que eu tenho para treinamento, a quantidade percentual para treinamento, a percentual para validação e as herdabilidades iniciais da característica. E fazer então processamento de dados. Nesse caso, nós estamos utilizando um procedimento de integração do programa Gênesis com o programa R, e usando algumas bibliotecas que estão sendo especificadas. De forma que, ao processar os dados, eu vou ter aqui o meu resultado dos R2 de treinamento e validação pela técnica RR-BLOP. Da mesma maneira, eu posso também fazer essa mesma análise com esse mesmo conjunto de dados, usando os nossos procedimentos de inteligência computacional, agora com base em GWS, no script elaborado dentro do MATLAB, com a possibilidade de usar a rede base radial, o percepto multicamada, e aí então escolher um procedimento específico. Nesse caso, ao invés de usar percepto multicamada, nós vamos aproveitar aqui e trazer uma aplicação com um tipo de rede neural, que é a rede de base radial. É uma rede em que utiliza uma única camada, era caracterizada por uma única camada oculta, por um processo misto, onde existe a primeira etapa não supervisionada, a segunda etapa supervisionada. Então, nós vamos trabalhar com essas informações. Nós devemos especificar aqui a quantidade para treinamento, um número de camadas ocultas, podemos estabelecer apenas uma. Vamos pensar aqui na análise da segunda variável, com herdabilidade de 60%, o número de neurônios variando de 2 até 6, passo 2, e assim nós podemos então fazer a nossa execução das nossas análises. Pois bem, uma vez executado, nós vamos então obter os nossos resultados. De maneira resumida,
a gente poderá verificar que para a característica 2, ao passo de que a técnica abordagem RR Block proporcionava o resultado de R2 de treinamento 55 e de validação de 16, nós conseguimos resultado superior para o treinamento de 83% e um resultado superior de validação de 19%. Então a gente está apenas querendo enfatizar que dentro da abordagem de inteligência computacional, seja ela por percep multicamada, seja ela por rede base radial, nós conseguiremos ter resultados alternativos que certamente deverão ser apreciados pelo pesquisador e escolher a técnica mais apropriada para resolver os seus problemas. Algumas vezes, algumas técnicas se mostram bem superiores, outras vezes nem tanto. Vai depender, então, da análise que a gente tem do nosso problema e na escolha apropriada da melhor metodologia. O conhecimento ele se torna indispensável porque ele abre possibilidade de análise, abre possibilidade, então, de a gente fazer a melhor escolha para melhor interpretar o fenômeno biológico que está sendo estudado. Bom, pois bem, pessoal, é isso aí que a gente gostaria de dizer. Muito obrigado e até a próxima.